Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos, a todas as pessoas que estão curtindo, estão compartilhando. Eu peço neste exato momento, copie e cola essa grande live, essa super live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Chama toda a galera para estar aqui ao vivo. Estamos com 174. Vamos chegar, pessoal, a 300 pessoas ao vivo neste exato momento. Peço a colaboração de vocês que ainda não estão inscritos, faça isso agora. A gente vai falar sobre a mega manifestação aí do Jair Messias Bolsonaro pela anistia. Pessoal, o deputado Nicolas lançou um vídeo que bateu mais de 100 milhões neste exato momento em todas as plataformas, em todas as redes sociais. Luiz Inácio Lula da Silva, acredito que não volta ao Brasil, está com o Alcolumbre aí, viajando pelo Brasil, aliás, fora do Brasil, e principalmente com o ditador e presidente aí, entretanto, da Venezuela, o Maduro, que acabou de cair também o governo dele. Lembrando que o Edmundo Gonzalez estava internado, saiu na data de ontem. A Corina, em diálogo aqui com o nosso canal, compartilhou que ele passou por uma situação bem difícil aí, o Edmundo Gonzalez da Venezuela, mas já está em casa, recuperado, e agradeço muito a oração de todos vocês. Pessoal, os manifestantes começaram a chegar na manifestação pela anistia na Torre de TV em Brasília. O Jair Messias Bolsonaro não poderia estar, não poderia ir, devido à recomendação do médico. Entretanto, todavia, é teimoso e vai comparecer aí na grande manifestação agora em Brasília. E, pessoal, Lula se desespera com o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que já contou com mais de 100 milhões de visualizações. O menino é bom, o deputado é bom. E também o deputado Nicolas Ferreira sai em defesa de Ramagem e detona o STF, dizendo que a Câmara tem prerrogativa para parar o progresso por suposto golpe de Estado. Os ministros do STF agora são deputados, o Nicolas afirmou. Quem tem a competência para sustar ou não a ação somos nós, os deputados aí, que demanda na Câmara. Pessoal, beneficiários dizem que descontos ilegais começaram em 2006, no governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos com 308, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Pessoal, copia e cola nos grupos do WhatsApp, nos status, a Débora Santos, Sebastião Ribeiro, a todo mundo, senta o dedo aí. E aí, pessoal, em extrato do INSS, o débito aparecia como consignação, mesmo sem a contratação de crédito consignado, relata beneficiário. Gente, vocês, a partir de hoje, meu chimango, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o impedimento do ministro Alexandre de Moraes com o ex aí, que comandava o STF, o Supremo Tribunal Federal, ao vivo com todos vocês sobre o impedimento aí de não puder, né? O impedimento é que não pode, né? Julgar aí o caso da suposta tentativa de golpe. Foca aqui em mim, vocês são os novos bilionários, tá? Neste exato momento, porque foram muitos descontos aí ao longo da aposentadoria ou pensão de vocês desde 2006. Então, vocês são os novos milionários aí do pedaço. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando. Mais uma informação, as portas da capela da Sistina foram fechadas neste exato momento, deu início ao conclave para a escolha do novo Papa aí, agora, neste exato momento. E, pessoal, Flávio Bolsonaro, filho do Jair Messias Bolsonaro, será o relator da fiscalização dos Correios na comissão aí de transparência do Senado, e o Luiz Inácio Lula da Silva está doido com essa decisão. E o ex-deputado também, Wilson, ligado à Contagem, orientou os aposentados a não denunciar descontos no INSS. Mas o Ratinho Júnior, governador do Paraná, defende que cada estado possa ter sua própria lei penal. Eu faria uma emenda na Constituição delegando aos estados a autoridade para fazer sua legislação penal neste exato momento. E, pessoal, vídeo do deputado Nicolas Ferreira sobre o roubo no INSS acabou de bater mais de 100 milhões de visualizações em menos de 24 horas. O menino é bom, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. As informações estão chegando aqui ao vivo para vocês. E, pessoal, o Luiz Inácio Lula da Silva também recuou a proposta dos Estados Unidos, doutora, como assim? Para classificar a PCC
e o Comando Vermelho como terroristas. O governo Luiz Inácio Lula da Silva não assinou isso. Na verdade, o Sérgio Moro está batendo nessa tecla, o presidente Trump também está batendo nessa tecla para acionar o PCC e o Comando Vermelho como grupo terrorista. Entretanto, todavia, aí, o Luiz Inácio Lula da Silva não assinou. E, pessoal, a gente vai aqui compartilhar uma informação. Eu vou virar a câmera aqui para vocês. Peraí, que aqui a gente faz. Peraí, que aqui a gente faz. Opa, daqui a gente faz de tudo um pouco, tá, pessoal? Vou virar aqui para vocês ver ao vivo aqui comigo, tá? Eu acho que não tem como, pessoal. Deixa eu ver aqui. Não tem como eu virar essa câmera. Não tem como. Deixa eu ver se tem como. Peraí, não tem como, pessoal. Mas eu vou virar aqui para vocês e vou colocar, tá? Olha só. Hoje, 7 de maio, às 16 horas, na Torre TV. Concentração para uma caminhada pacífica pela anistia humanitária. Dezenas de parlamentares presentes. A Polícia Militar estará presente também, fazendo a nossa segurança. Compareça, a sua presença é muito importante pela nossa democracia, pela nossa liberdade, pelo nosso futuro. Eu pretendo estar lá também e participar no início dessa caminhada. E estou com muita saudade de vê-los nesse momento. Até lá, se Deus quiser. Agora já começou. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando. Estamos com 322. Antes da gente colocar a manifestação aqui ao vivo, eu quero convidar a todos vocês neste exato momento. O deputado Nicolas, que ultrapassou em mais de 100 milhões de visualizações a respeito do roubo no INSS. O vídeo do deputado Nicolas já viralizou e colocou o governo em total desespero. Segundo aí, uma reação está em discussão, mas ninguém crava qual vai ser essa reação. Todos estão perdidos. No vídeo, Nicolas usa a inteligência artificial para envelhecer na condição de idoso, pede aos seguidores que pressione aos presidentes das duas casas legislativas, a Câmara e o Senado, para que instalem a CPI do roubo do INSS. O governo que, assumindo a culpa pela roubalheira, foge desesperadamente dessa CPI. E aí a gente vai compartilhar aqui, pessoal, assistir no vídeo, aliás, assistir aqui ao vivo com todos vocês, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Estava ruim, ficou ainda pior. Nos últimos dias, veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados, e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento. Tinham valores descontados direto do contra-cheque. Ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira. E hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vou espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo, nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou, no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando, porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2020. Pessoal, vocês estão conseguindo ver, estão conseguindo ouvir? Coloca aí, porque aqui a gente está entrando pelo celular, pessoal. Então, coloca aí nos comentários, doutor, estou conseguindo ouvir, estou conseguindo escutar. Senta o dedo aí, vai compartilhando, vai dando like, vai se inscrevendo. Estamos com 248.
Peço neste exato momento que vocês copiem e colem essa grande live nos grupos, nos status, vai chamando a galera, vai invadindo, vai dando like, vai se inscrevendo, vai fazendo tudo aqui, que tudo é permitido aqui. Coloca aí nos comentários, eu quero ver, pessoal, nos comentários, o Edu, a todo mundo, o Albani Lopes, Rogo, vocês estão conseguindo ouvir, pessoal? Coloca aí, doutor, estou conseguindo. Sim, coloca aí, pelo amor de Deus. 22, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 24, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro Carlos Luque e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento. Indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever. E até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível. Mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas. Mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Luque, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo, da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta para o povo brasileiro. Pessoal, 226 ao vivo. Aí a Lúcia falando que está escutando muito bem. Esse vídeo do Nicolas, quero parabenizar o deputado Nicolas aí, lacrou mais de 100 milhões, já está chegando a 110 milhões agora de visualização, colocou a boca no trombone. E eu quero dizer, pessoal, que acabou de acontecer agora, 5 minutos, uma decisão inédita da Câmara que atingiu duramente o deputado bolsonarista. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu suspender por 3 meses o mandato aí, oficialmente, do Gilvan da Federal, do PL, que é aqui do meu estado, do Espírito Santo. Já foi colocado na folha aí. O motivo são supostas ofensas proferidas por ele contra a ministra e deputada federal aí, licenciada Gleice, do PT. Entretanto, a decisão foi aprovada por 15 votos contra 4. E aí a gente está acompanhando de perto neste exato momento. E, pessoal, eu quero falar para todos vocês que estão aqui ao vivo comigo. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Estamos com 213, vamos chegar a 200 pessoas ao vivo. Bolsonaro vai agora na manifestação que já está acontecendo e a gente vai colocar daqui a pouquinho ao vivo. A matéria que a velha e putrefata imprensa não vai publicar. Os primeiros 100 dias de Trump, retorno com resultados concretos. Anotações nos cadernos do careca do INSS põe de vez o governo do Luiz Inácio Lula da Silva no roubo bilionário aos idosos. Roubo bilionário no INSS provoca mais uma demissão no governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Como assim? Além de ele demitir, pessoal, o Lupe,
ele também demitiu aí o Marcelo Panella, que foi colocado no olho da rua na data de hoje. Ele também ocupa o cargo de Tesouro Nacional do PDT. Lembrando, pessoal, que aí alguns partidos já saíram, né? Já saíram aí do governo do Luiz Inácio Lula da Silva. A sua demissão deve acirrar ainda mais a ira da bancada pedetista no Congresso Nacional. O cargo já tem uma nova titular, que é a Loise Lima e Silva, indicação pessoal do ministro aí, Queiroz. Ela foi secretária municipal em Caruaru, na gestão aí do ex-prefeito José Queiroz, pai do ministro. Agora o chefe de gabinete e ex-ministro Carlos Lupe e Marcelo Panella aí foi colocado no olho da rua. Pessoal, e também completamente desnorteado, numa só viagem, Luiz Inácio Lula da Silva comete inúmeros erros estratégicos digitais aí do PT no roubo das aposentadorias dos idosos são reveladas. Júlia Oliveira se queimou ao denunciar Otávio Mesquita, afirma aí o nosso canal. E agora também Brasília se prepara para a grande manifestação, está todo mundo aí se preparando, mas antes de eu colocar ao vivo, eu peço que vocês sentem o dedo aí e vai compartilhando, que eu quero aqui apresentar para vocês uma notícia que chegou para mim e eu vou compartilhar ao vivo aqui para vocês. Doutor, o que chegou? Acabei de achar. Marcos Aurélio, ex-ministro do STF, diz que o ministro Alexandre de Moraes não poderia estar julgando a suposta tentativa de golpe, porque ele alega que foi um plano para matá-lo, um plano para cortar a cabeça aí. Ele não se deu por impedido, paciência. A justiça é obra do homem e possível de falhas, ferindo de morte o devido processo neste exato momento. Vou colocar aqui ao vivo para vocês e vocês colocam, doutor, estou conseguindo te ouvir aqui. A gente está fazendo a transmissão pelo celular e daqui a pouquinho a gente vai passar aí a manifestação aí que está acontecendo agora, já está iniciando, né? Preste bastante atenção, pessoal. Eu aprendi na Nacional de Direito desde cedo que a vítima não pode ser, ao só tempo, julgadora de si mesma. E aí, a meu ver, está escancarada a impossibilidade de atuação. Mas ele não se deu por impedido e o colegiado também não se pronunciou nesse sentido. Paciência. A última palavra cabe realmente ao Supremo. E a Justiça, vamos repetir o que disse um velho juiz do Rio de Janeiro, a Justiça é obra do homem, é passível de falha. Nós estamos aqui trocando ideias e temos pensamentos diversos sobre a competência que aponta largada em demasia do Supremo Tribunal Federal, se ferindo de morte o devido processo, já que aqueles julgados pelo Supremo não terão recurso em si. Eu não sei como fica agora, porque na nossa época, que o processo crime era julgado no Supremo, com 4 votos vencidos, cabiam embargos para o mesmo órgão. Claro que a tendência era repetir a decisão anterior. E agora, na turma, caberão embargos para a própria turma? Pessoal, aí o homem falando sobre essa questão do impedimento do ministro Alexandre de Moraes, Marco Aurélio, uma grande pessoa aí que também foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. E a gente vai colocar, pessoal, um pedacinho agora, neste exato momento, da grande manifestação aí pela anistia, em prol de todos os presos políticos, em prol também, pessoal, de todas as pessoas, do Daniel, que está preso injustamente, o general, a Débora, todo mundo. E agora, pessoal, sabemos porque a Janja foi antes do Luiz Inácio Lula da Silva para a Rússia. Ninguém mais é idiota no Brasil. E vão pagar caro neste exato momento. Eu vou trazer os detalhes e daqui a pouquinho a gente vai passar aqui a grande manifestação para a gente ver como que está a situação lá. A dona Rosana Ferreira chegando agora. É muita informação, pessoal. É muita informação, mas a gente vai por partes. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Eu estava fazendo... Sabe o sexto sentido da mulher? É igual o feeling do advogado criminalista. Estou há 14 anos advogando no crime, Paulinho. Palavras claras. Palavras claras. Né? Já vivi muita coisa nessa vida. Então, olha só.
O meu feeling começou a me incomodar essa madrugada. Eu fiz a seguinte matemática, né? Então, escândalo do INSS de 90 bi. Né? 90 bi. De repente, a Gendinha viaja 6 dias antes do Lula, sem a comitiva oficial, em um jato que cabem 230 pessoas, sozinha, aquele mesmo jato que ela encheu na pandemia. Lembra? Lembro. No desastre. Então ela vai Lembro. sozinha, né? Num avião que cabe 230 pessoas. Então, cabe coisa nesse avião, né? Cabe coisa Bastante. nesse avião. E ela vai para a Rússia, um país que o sistema bancário está fora do sistema SWIFT, que é o sistema global. E ainda vai se encontrar com o Maduro. Paulinha, eu não quero ser preso também. Mas E ninguém olha a bagagem dela. E o meu feeling de advogado criminalista me diz que alguma coisa errada não está certa. E por que ela vai para o avião da FAB? Porque o avião da FAB não vai ser revistado saindo do Brasil. E muito menos entrando na Rússia. Um país que está em guerra, precisando de dinheiro. Dólares. Mas olha... Pessoal, o negócio tá tenso, gente. O negócio tá tenso, pelo amor de Deus. O povo aqui fala de tudo um pouco. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo aqui neste canal, dá o super check aí, o valeu demais, ajude o nosso canal. A gente está aqui transmitindo as informações de segunda a segunda. E, pessoal, Jair Messias Bolsonaro chegou na manifestação aí em Brasília. Tá lotado, tá bonito, tá badalado. A gente vai apresentar agora ao vivo para todos vocês. Ele está chorando, tá aqui com o Silas Malafaia. Vou compartilhar, peço a ajuda de vocês, vai se inscrevendo, vai dando like, dá o super check aí, o valeu demais. Ajude, o povo tá chegando agora, está aí com forte policiamento também. O Silas Malafaia está aí do lado dele, ele está de colete, bem protegido, mas Deus está protegendo agora, neste exato momento. Deixa eu apresentar aqui para todos vocês. Deus, pátria, família e liberdade. Tá lotando, hein, pessoal? Tá lotando. O homem tá aqui. Magno Malta. Nicolas daqui a pouco tá brotando aí. Daqui a pouco o Nicolas tá chegando aí, o danadinho, pessoal. E, gente, Fumaça Preta na Capela Sistina acaba de indicar que não há um novo Papa escolhido. Fumaça Preta, primeira votação no conclave, termina sem Papa. Infelizmente, pessoal, não aconteceu agora a escolha do Papa. Deixa eu ver. Nesse momento, Peraí, pessoal. Diego Pavão nos indica... Peraí que eu vou passar essa informação. A gente está com o olho lá na manifestação e o olho aqui também na votação do Papa. Olha só. Que não há a escolha do Papa. Gente, de arrepiar, olha só. Fumaça preta nesse momento, no céu do Vaticano, saindo pela chama. Diego Pavão nos indica. Sem votação do Papa, pessoal, nesse exato momento, mas Deus vai dar direcionamento para poder acontecer essa votação. Pessoal, o Jair Messias Bolsonaro ele não poderia estar, né, na manifestação agora, mas ele foi por recomendação do médico, né, devido à questão da cirurgia que ele passou. Entretanto, todavia, ele compareceu, está junto ali com os senadores, com os deputados, com o pastor Silas Malafaia, que vai chegando. Eu quero pedir bastante a atenção de vocês neste exato momento, para poder curtir, compartilhar, se inscrever. Mais uma vez, eu reforço a todos vocês que estão aqui presentes, tire agora, terminou a manifestação, acabou, tira agora o extrato aí do INSS, vai meu INSS, coloca o CPF, coloca a senha, baixa o extrato aí desde anteriormente, 2016, 2013, 2009, passa um dia aí, horas aí, pede o filho, pede a neta,
pede o primo, o enteado e por aí vai. Baixe tudo, pessoal, neste exato momento. Deixe isso guardado, a orientação que eu faço para vocês, tá bom? E a gente volta. Obrigado pela audiência, pelo compartilhamento e pela inscrição, tá bom? Beijo, fiquem todos com Deus, graça e sabedoria.